O primeiro segredo: a distinção que muda tudo. Marco Aurélio governou o Império Romano por quase 2 décadas. Guerras, conspirações, pragas, traições. E ainda assim, os registros históricos descrevem um homem de equanimidade extraordinária. O que o sustentava não era poder. Era uma pergunta que ele fazia a si mesmo repetidamente, quase como uma oração silenciosa. Isso está em meu controle? Os estoicos desenvolveram o que chamavam de dicotomia do controle, e ela é, provavelmente, o conceito mais libertador que uma mente humana pode absorver. A ideia é simples na teoria e revolucionária na prática. Existem apenas 2 categorias de coisas no mundo: as que dependem de você e as que não dependem. Nada mais. O que depende de você? Seus julgamentos, suas intenções, suas escolhas, seus valores, a direção da sua atenção, a qualidade das suas respostas. O que não depende de você? A opinião dos outros, o comportamento das pessoas, o resultado das suas ações, o passado, o clima, a economia, a saúde do seu corpo, até certo ponto. Quando você aprende a fazer essa distinção, algo silencioso acontece. Você para de desperdiçar energia onde ela não tem retorno. Toda ansiedade crônica nasce de uma confusão entre essas 2 categorias. Nós sofremos porque tentamos controlar o que não podemos e negligenciamos o que poderíamos. A blindagem emocional começa aqui, não com força de vontade, mas com clareza de percepção. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia que a liberdade não tem nada a ver com as correntes nos seus pulsos, tem a ver com a clareza na sua mente. Um homem livre dentro de uma prisão é mais livre do que um rei que é escravo das suas próprias reações. Pratique hoje. Quando algo te perturbar, pause antes de reagir. Pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. Se estiver, haja. O segundo segredo: o observador interno. Lembro de uma época em que qualquer crítica me desequilibrava completamente. Uma palavra dura de alguém importante e meu dia inteiro desmoronava. Eu não sabia então que estava vivendo sem um observador interno, sem aquela parte da mente capaz de notar os próprios pensamentos em vez de simplesmente ser arrastada por eles. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio dirigente da alma. É a faculdade que observa os próprios processos mentais com distância e clareza. Pense nisso como um segundo nível de consciência. Você não apenas pensa, você observa que está pensando. Você não apenas sente, você nota que está sentindo. Essa distinção aparentemente sutil é a diferença entre ser controlado pelas emoções e ser capaz de escolher como responder a elas. Uma emoção surge. Isso é automático, involuntário, humano. Mas entre o surgimento da emoção e a sua resposta, existe um espaço. Pequeno no início, mas que cresce com prática. E dentro desse espaço mora a sua liberdade. Marco Aurélio escrevia em seus diários pessoais, que conhecemos hoje como meditações, como um exercício para fortalecer esse observador interno. Ele não escrevia para a posteridade, escrevia para si mesmo, como um treino diário de consciência. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O observador interno não julga com crueldade. Não se pune, simplesmente nota. E nessa notação silenciosa, a reatividade perde força. O terceiro segredo: o treino do desconforto voluntário. Aqui está algo que vai contra quase tudo que a cultura moderna prega. Os estoicos buscavam desconforto intencionalmente, não como forma de automartírio, não como negação da vida boa, mas como treino deliberado para que o desconforto inevitável da vida não os pegasse despreparados. Sêneca, o mais rico dos estoicos, vivia com luxo e influência,
E ainda assim, regularmente, passava dias dormindo no chão, usando roupas simples e comendo o mínimo. Ele chamava isso de melete, ensaio. Reserva alguns dias, ele escrevia a seu amigo Lucílio, nos quais você se contentará com o menor e mais barato alimento, com roupas ásperas e simples, dizendo a si mesmo, é isso que eu temia? Quando você se expõe voluntariamente a pequenos desconfortos, o banho frio, o jejum, o silêncio forçado, a privação deliberada de uma comodidade, você treina seu sistema nervoso para não entrar em colapso diante do inevitável. Você prova para si mesmo que consegue suportar mais do que imagina. E há algo mais profundo aqui. Quando você não teme o desconforto, as pessoas e circunstâncias perdem o poder de te manipular através dele. Não podem te chantagear com conforto, não podem te controlar com ameaças de privação. Você se torna genuinamente livre porque não depende do que o mundo oferece para manter sua estabilidade. A blindagem emocional não nasce da ausência de dificuldades, nasce da familiaridade com elas. O quarto segredo, a arte de transformar obstáculos em combustível. Ryan Holiday popularizou uma ideia antiga de Marco Aurélio numa frase que ficou conhecida: o obstáculo é o caminho. Mas o que isso realmente significa para a vida emocional? Os estoicos possuíam um conceito chamado amor fati, amor ao destino, não resignação passiva, não fingimento de que tudo está bem quando não está, mas uma postura ativa de transformação. Tudo que acontece pode ser usado. Tudo que chega pode ser matéria-prima. Quando você perde um emprego, você pode afundar na vergonha ou pode ver um sinal de que aquele caminho não era o seu. Quando um relacionamento termina, você pode se dissolver na dor ou pode extrair dela uma clareza sobre quem você é e o que realmente precisa. Quando você falha numa tarefa importante, pode se punir indefinidamente ou pode estudar a falha com a frieza de um engenheiro que examina o projeto. Isso não é positividade tóxica. É alquimia emocional. É a recusa de deixar a realidade te definir passivamente. É a insistência em ser o autor da sua própria história, não apenas seu personagem. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou guerras intermináveis, liderou durante a peste antonina, que matou talvez 5 milhões de pessoas no Império. E seus escritos não revelam amargura. Revelam alguém que encontrou forma de usar cada golpe como pedra de afiar. Pergunte-se, o que esse obstáculo está me ensinando? O que posso construir com ele? O quinto segredo, o poder do presente. A maioria do sofrimento humano acontece em 2 lugares que não existem: o passado e o futuro. Vivemos ruminando sobre o que foi dito, o que foi feito, o que deveria ter sido diferente. Ou então, projetando ansiedade sobre o que pode acontecer, o que pode dar errado, o que podemos perder. E enquanto fazemos isso, perdemos o único lugar onde a vida realmente acontece: agora. Epicteto era cirúrgico nesse ponto. Nunca diga sobre nada que o perdi, diga que o devolvi. Sua filha morreu, ela foi devolvida. Seu escravo fugiu, ele foi devolvido. Seu bem foi confiscado, foi devolvido. Pode soar severo, mas há uma libertação profunda aqui. Quando você para de tratar o presente como se ele te devesse o passado ou precisasse garantir o futuro, algo relaxa na sua estrutura interna. Você para de lutar contra o que é. E essa luta é a maior fonte de exaustão emocional que existe. Presença não é passividade. Você ainda planeja, ainda aprende com o passado, ainda cuida do futuro. Mas o centro de gravidade é aqui, é agora. É este momento, com toda a sua imperfeição, com toda a sua riqueza. Há um exercício estoico chamado prosoche, atenção a si mesmo, uma vigilância gentil sobre os próprios pensamentos, emoções e impulsos no momento em que surgem. Não amanhã, não depois, agora. O sexto segredo, a meditação do pior cenário.
Se você disser a alguém que pratica imaginar o pior que pode acontecer, provavelmente vai ouvir que isso é pessimismo, que é se sabotar, que o pensamento positivo é mais poderoso. Mas os estoicos pensavam diferente, e a psicologia moderna os deu razão. A premeditatio malorum, meditação dos males futuros, é uma prática de antecipar mentalmente adversidades com o objetivo de se preparar para elas, não de se apavorar com elas. Você imagina perder o emprego, imagina perder um relacionamento importante, imagina adoecer, imagina falhar publicamente. E dentro dessa imaginação, você pergunta: como eu responderia? O que eu faria? Conseguiria sobreviver? A resposta quase sempre é sim, conseguiria. E essa descoberta, feita num espaço seguro da imaginação, produz uma calma silenciosa que o otimismo superficial nunca produz. Você não teme o que já contemplou. Você não colapsa diante do que já ensaiou. Sêneca escreveu: vamos nos fortalecer contra os acidentes que acometem os seres humanos, exilando da mente o terror do futuro. Não negando o futuro, não ignorando os riscos, mas encarando-os diretamente, na privacidade da própria mente, com dignidade e clareza. Quando o pior acontece, e às vezes acontece, você não está sendo pego de surpresa. Você já esteve lá antes, dentro de si, e sobreviveu. O sétimo segredo: a disciplina do julgamento. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não sofre com os eventos, você sofre com os julgamentos que faz sobre os eventos. Esta é talvez a ideia mais radical de toda a filosofia estoica. Epicteto a resumiu numa frase que atravessou séculos: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Uma pessoa te ignora numa reunião. O evento em si é neutro, apenas ausência de contato visual, algumas palavras não ditas. Mas sua mente imediatamente começa a construir uma narrativa. Ela me despreza, acha que sou irrelevante, todo mundo percebeu, sou um fracasso social. E é essa narrativa, não o evento, que gera a dor. Os estoicos chamavam isso de fantasia, a impressão que a mente forma sobre a realidade. E o trabalho de uma mente treinada é examinar cada impressão, antes de dar a ela o poder de moldar seu estado emocional. Dê um passo atrás e observe o que está acontecendo, dizia Marco Aurélio. Não sua interpretação do que está acontecendo. O evento em si, limpo, sem narrativa sobreposta. Isso não é negação. Às vezes, as interpretações são corretas. Às vezes, aquela pessoa de fato te despreza. Mas mesmo então, o sofrimento não vem do desprezo. Vem de quanto você depende da aprovação dessa pessoa para se sentir inteiro. E aí chegamos a algo mais fundo. A blindagem emocional não nasce de não ser afetado. Nasce de examinar por que você é afetado e de escolher conscientemente o quanto quer se deixar afetar. O oitavo segredo: o serviço como fortaleza. Há um paradoxo que os estoicos compreenderam profundamente e que a cultura do autodesenvolvimento frequentemente ignora. Quanto mais você se fecha em si mesmo, buscando proteção emocional, mais vulnerável você se torna. A fortaleza estoica não é construída em isolamento, é construída em conexão. Marco Aurélio escreveu repetidamente sobre a natureza social do ser humano. Somos seres feitos para viver em comunidade, para nos ajudar mutuamente, para contribuir com algo maior do que nossos próprios interesses. E quando nos afastamos dessa vocação, mesmo em nome da autopreservação, algo murcha por dentro. O serviço aos outros não é sacrifício de si mesmo. É, paradoxalmente, uma das formas mais poderosas de cuidar de si mesmo. Quando você está genuinamente útil a alguém, quando sua presença faz diferença na vida de outro ser humano, você acessa uma estabilidade que nenhuma conquista material produz. Isso tem uma razão neurológica que os estoicos intuitivamente já sabiam.
O foco exclusivo em si mesmo amplifica o sofrimento. O foco no outro o dilui. Não porque o sofrimento desapareça, mas porque ele encontra contexto, perspectiva, um propósito maior. Vivemos para os outros, escrevia Sêneca. O que nos faz bons, nos faz úteis. O que nos faz úteis, nos faz bons. Quando você se coloca a serviço de algo além do próprio ego, uma causa, uma família, uma comunidade, uma ideia, você descobre que tem muito mais resistência do que imaginava. Porque não está mais apenas se protegendo, está construindo algo. O nono segredo, a virtude como único bem real. Se você perguntar a um estoico o que é necessário para ser feliz, a resposta vai te surpreender. Apenas a virtude, não saúde, não riqueza, não fama, não relacionamentos, não prazer, apenas a virtude. Isso parece extremo até você entender o que os estoicos queriam dizer com virtude. Não um moralismo rígido, não ascetismo performático, mas a excelência do caráter humano em sua plenitude, sabedoria, coragem, justiça e temperança, a capacidade de raciocinar bem, agir com integridade, contribuir com equidade e manter equilíbrio. Tudo mais, saúde, riqueza, prazer, relacionamentos, os estoicos chamavam de preferíveis. São bons de ter, são razoáveis de buscar, mas não são necessários para uma vida plena e, crucialmente, não estão completamente em seu controle. A virtude, sim, está em seu controle. É a única coisa que não pode ser tirada de você por nenhuma força externa. Um tirano pode confiscar suas posses, destruir sua reputação, encarcerar seu corpo, mas não pode confiscar sua integridade interna se você não permitir. Aqui mora uma das fontes mais profundas da blindagem emocional. Quando sua identidade está ancorada em algo externo, sucesso, aprovação, aparência, posição, você está sempre vulnerável porque esses ancoradouros podem ser retirados. Mas quando sua identidade está ancorada em quem você escolhe ser, em como você escolhe agir, em que tipo de pessoa você está se tornando, essa ancoragem é a prova de tempestade. O mundo pode tirar o que você tem, não pode tirar o que você é. O 10º segredo, a morte como mestra. Os estoicos praticavam algo que hoje soaria perturbador para muitos: pensar sobre a própria morte regularmente, com frequência, com deliberação. Memento mori, lembra que morrerás. Não como ameaça, não como morbidez, mas como o mais poderoso antídoto contra a superficialidade, a procrastinação e o esquecimento do que realmente importa. Marco Aurélio escreveu sobre isso extensamente. Ele contemplava a brevidade de tudo: impérios, reputações, disputas, glórias. Em breve você terá esquecido de tudo, e em breve tudo terá esquecido de você. Não com pessimismo, com liberação. Quando você genuinamente absorve a impermanência de tudo, de cada relacionamento, cada oportunidade, cada momento de alegria, cada fase da vida, você passa a tratar esses momentos com uma reverência que a ilusão de permanência nunca produz. Você para de adiar o que importa. Você para de desperdiçar energia em trivialidades. Você para de tratar as pessoas que ama como se elas fossem eternas. E há outro efeito profundo. Quando você não tem medo de morrer, ou pelo menos quando você tem uma relação mais honesta com essa realidade inevitável, você tem muito menos medo de viver. Críticas perdem peso. Fracassos perdem o poder de te definir para sempre. Humilhações se revelam como o que são, temporárias. Ensaia a morte, dizia Sêneca. Quem diz isso manda que ensajes a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu de ser escravo. A morte não é o oposto da vida, é parte dela. E confrontá-la com honestidade é, paradoxalmente, um dos atos mais afirmativos da existência humana. O que une os 10 segredos? Você pode ter percebido que esses 10 segredos não são técnicas isoladas.
São facetas de uma mesma postura diante da existência. Uma postura que os estoicos construíram ao longo de séculos e que hoje, em tempos de estímulo constante, de reatividade digital, de ansiedade coletiva, é mais necessária do que nunca. A distinção entre o que está e o que não está em seu controle. O observador interno. O treino do desconforto. A transformação de obstáculos. A presença. A meditação do pior cenário. A disciplina do julgamento. O serviço. A virtude como ancoragem. A morte como mestra. Nenhum desses segredos funciona como mágica. Nenhum deles transforma você da noite para o dia, mas aplicados com consistência, com paciência, com a mesma seriedade com que você se dedicaria a qualquer outra habilidade importante, eles constroem algo que nenhum evento externo pode desfazer. Uma estrutura interna sólida, não invulnerabilidade. Os estoicos não pregavam isso. Eles sofriam, amavam, perdiam, erravam, mas voltavam ao centro. Sempre voltavam ao centro. E é isso que a blindagem emocional realmente significa. Não a ausência de tempestade, mas a capacidade de manter a bússola funcionando dentro dela.